Oi, pessoal, muita paz para todos nós. Vamos prosseguir os nossos estudos das segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é o estudo 61, Amor ao Próximo. Está escrito em Mateus 5, de 43 a 48, Lucas 6, 27, 28 e 32 a 36. E o estudo é baseado na obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Mateus registrou assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz levantar-se seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Lucas registrou assim: digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, abençoai o que vos amaldiçoam, orai pelos que os difamam. Se amais aqueles que vos amam, que gratidão merecereis? Pois também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão merecereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestardes àqueles de quem esperas receber, que gratidão merecereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar ressarcimento. E será grande vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. É aqui talvez esteja a essência do Evangelho de Jesus, né? Estudando a lição, então, Jesus aperfeiçoa, conforme ele disse, eu não vim acabar com as leis, mas aperfeiçoá-las. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio, Jesus, então, aperfeiçoa a lei do amor, levando-a ao máximo. Moisés, né, lá no Velho Testamento, claro, ordena, ama o teu próximo como a ti mesmo, está escrito em Levítico 19, 18, e ama o estrangeiro e peregrino como a ti mesmo, escrito também em Levítico 19, 34 e Deuteronômio 10, 19. Mas dizia que deveriam ser olhados como inimigos os amonitas e os moabitas. Está escrito isso em Deuteronômio 23, 6. Os amalecitas, escrito em Êxodo 17, 14 e também em Deuteronômio 25, 19. E que esses povos poderiam ser aborrecidos. Olha que interessante. Moisés diz, tipo assim, vocês têm que amar o próximo, amar o peregrino, mas menos esse povo aí. Né? Embora em Provérbios esteja escrito, Provérbios 26, de 21 e 22, estivesse escrito assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque lhe amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e Javé te recompensará. E em Provérbios 20, 22, Javé então reprime a vingança, ou melhor, a lei de Moisés, né?
Mesmo tendo escrito isso, os israelitas não tinham esse hábito. Eles não cumpriam a lei nesse sentido, mas cumpriam a lei no sentido de amar o seu próximo e odiar os seus inimigos, né? Também lá em Deuteronômio 32, 35, Javé reserva para si a vingança ou a recompensa, declarando explicitamente a lei do chamado karma, ou a lei do choque do retorno, né? Jesus, então, aperfeiçoando essa lei, chega ao máximo de suas instruções, ordenando que os inimigos devam ser amados e não apenas perdoados. Jesus vai muito além, né? Que se deve fazer o bem a quem faz mal, segundo Lucas, te faz o mal. Que se deve abençoar aqueles que os amaldiçoam e orar pelo que nos difamam ou perseguem. E isso para seguir o exemplo do Pai, que é o Pai de todos nós. O Pai dos bons e dos maus, que faz surgir o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos, né? Faz chover sobre tanto os justos quanto os injustos, os bons e os maus, né? Então Deus não faz nenhuma acepção nesse sentido, porque Deus é o Pai de todos, nós todos, né? Com esse comportamento, então, é que nos tornaremos filhos de Deus, ou seja, divinos, filhos do divino, ou filhos divinos, no sentido em que essa expressão tinha lá na época dos judeus, né? Gente, olha que interessante. Com efeito, a gente pode até demonstrar, né, matematicamente, o Pastorino traz uma equação bem simples, né, para a gente entender. Vamos imaginar que a gente tem uma linha reta de -1, 0 e +1, na matemática mesmo. O perdão é simbolizado pelo número 0. Aí nós temos a seguinte equação: -1 mais -1 é igual a -2, isto é, um mal que foi feito mais um mal retribuído significa um mal duplo. -1 mais 0 é igual a 1, igual a -1, desculpa, -1 mais 0 é igual a -1, que significa um mal feito mais perdão é igual a um mal só para quem fez. A outra equação, -1 mais 1 é igual a 0. O mal feito mais um benefício prestado, o mal é anulado. Então, matematicamente, a gente pode entender bem esse processo bem aplicado em favor de quem nos faz o mal. É que se consegue, pela prática de um bem, extirpar a dor e o sofrimento da terra. É coisa relativamente simples, né? Se alguém me faz um mal, eu faço para ele um bem, com preces, no mínimo isso, né? Porque ele não precisa ser somente perdoado, ele precisa ser amado, na proporção de Jesus. Tá certo? Aí com isso a gente coloca a energia num processo equilibrado, né? Entendendo a lição então em sentido profundo, o ensinamento de Jesus supera tudo que os antigos podiam ensinar. Os publicanos, os coletores de impostos, né, e os pecadores, todas essas classes, assim como os pagãos eram todos aqueles que chamaram de não-judeus. Todo o povo que não era judeu era chamado de pagão, né? Aí eles eram considerados, né, fora desse domínio, eles eram todos pecadores, né? Pelo fato de não ser judeu, por exemplo, naquela época o pessoal já tinha essa situação, para eles já era normal, né? Então, ama seus
amigos saúdam seus irmãos, prestam benefício aos que te ajudam, emprestam quando você tem certeza de que vai receber. Simplesmente não há vantagem nenhuma nisso. Porque, segundo Cristo, você não está fazendo nada de especial. Você não está avançando na lei da evolução. Você nada mais é do que igual a eles. Você procede do mesmo jeito. Sendo igual, não há vantagem nenhuma, né? O cristão tem que ser superior nesse sentido. Jesus deixa claro, se vocês querem me seguir, Jesus deixa claro isso no Evangelho. Não é uma tarefa fácil, não. Vocês vão querer me seguir ou vocês vão parar aqui? Falam para os apóstolos, né? Então, eles falam, não, nós vamos seguir o Senhor. Né? E nós, então, como cristãos, hoje, que conhecemos o Cristo por meio dos apóstolos, somos discípulos, vamos dizer assim, né? O cristão ele tem, então, pelo conhecimento que ele tem da prática de Jesus, do exemplo de Jesus, ele precisa ser perfeito. Por isso que Jesus fala que cada um de nós precisa ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Perfeito significa a palavrinha mesmo, perfeito, é aquilo que é feito até o final. Né? Olha como é que é legal isso. Eu faço qualquer uma obra, vamos supor, construo uma casa. Quando eu terminei, que eu fiz a pintura, acabou tudo, isso está perfeito. Mas Jesus vai muito além. Não basta eu fazer uma casa perfeita, fazer um estudo perfeito. Não, eu preciso ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Isto é, a nossa centelha divina que habita em nós. Eu tenho que ser perfeito como é perfeita a minha individualidade e não aquilo que a minha personalidade faz. Certinho? Devemos então amar os inimigos, porque são eles, na realidade, nossos maiores benfeitores. É eles que nos mostram onde é que a gente tem que melhorar. Os amigos dão tapinha nas costas, né? Tranquilo, não quer nos aborrecer, né? Mas os inimigos não. Aqueles que a gente acha que é inimigo, porque aqui que a gente fala, eu não tenho como me ver. Eu preciso, então, olhar para o espelho para me ver, fisicamente. Agora, para me ver intimamente, eu preciso de uma outra pessoa, de um outro ser. Daí a parte perfeita de amar o próximo. Porque quando eu amo aquele que me condena, vamos dizer assim, eu estou entendendo que aquela condenação está em mim, de outras existências, de outro processo. Então a lei do retorno, é muito legal isso. Porque o outro em si, ele não vai poder me fazer mal nenhum se eu não entrar na energia das minhas personalidades do ontem, que eu preciso refletir nele para ver o reflexo voltar para mim. Esse é o papel. Então, para o cristão, não basta fazer com os outros, retribuindo com bondade, com gratidão aos benefícios recebidos, né? Mas retribuindo com a mesma bondade e gratidão aos benefícios que recebemos, com lágrimas. Essas lágrimas que nos fazem sofrer. Isso é indispensável para atingir a perfeição que nós buscamos. E ninguém fica isento de se aperfeiçoar. A exigência serve para todos aqueles que se dizem cristãos. Jesus, então, nesse trecho, nos ensina a superar a perfeição humana. Por isso que não é perfeito, como João, Antônia, Maria, não é isso. É ser perfeito como o Pai. Isto é, como o Pai que já habita em nós. Nos dá o modelo que nós temos que imitar, que é a perfeição divina, não a perfeição aqui no mundo das formas. O Pai Celestial, isto é Deus,
constitui a vida de todas as criaturas. Ele é pai de tudo. Das boas, das más, das justas, das injustas, santas, das criminosas, daqueles que são sábios, dos ignorantes, de tudo. E igualmente, sem distinção nenhuma, que nem nós já falamos, ele faz brotar o sol, faz nascer o sol sobre todos, e a chuva também, e o ar para respirar, tudo. Quando nós entramos aqui na nossa vida material, já tem os rios, já tem as florestas, quer dizer, tomara que continuem as florestas, né? Tomara que os rios fiquem despoluídos, já tem tudo. Se a gente não atrapalhasse tudo isso, a vida seria bastante tranquila. Se a gente conseguisse construir sem destruir tanto. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos deixar a Terra muito boa ainda, né? Nas gerações futuras. Nós vamos caminhar para que tudo aquilo que foi destruído precise ser reconstruído, ser colocado no seu devido lugar, porque não fomos nós que criamos Terra. O Cristo é que gerenciou tudo, essa beleza que nós temos. Nós temos que devolver à altura, né? Se alguém, então, como Deus é Deus de todo mundo, se alguém toma a estrada errada, não tem intervenção divina nenhuma para castigar. O próprio Espírito, que é a centelha divina que já habita dentro de cada um, encontrará pela frente uma estrada sem saída, né? A parede chamada parede da lei, onde ele vai bater com a cabeça, vai sofrer a dor, né? Até aprender onde está a porta, para que ele consiga sair daquele embaraço que ele se encontra, né? Deus, então, ele não pune, Deus não castiga ninguém, Deus não premia ninguém. Aquilo que eu fiz de bom, automaticamente eu autorizo que alguém seja bom comigo. O mal que eu fiz, eu autorizo automaticamente que alguém seja mal comigo. E é assim. Isso funciona porque isso já está impresso nas nossas consciências, né? Como diz o livro dos Espíritos, né? Nessa lei do amor total, absoluta, sem restrições, ali está o processo da evolução, que visa a sintonia perfeita com o amor integral. É isso que nós estamos com atos, palavras e pensamentos. Essa é a lei integral que nós estamos buscando no nosso processo evolutivo. E nós só vamos atingir quando tivermos superado as nossas emoções. Nós já falamos diversas vezes que as emoções é que nos dificultam muito na nossa caminhada. Nós somos muito emotivos ainda, né? De tal forma, quando a gente superar as emoções de tal forma, que se ofendidos, porque ofensa, ser ofendido, ser ofensor, as duas coisas são emocionais, né? Não vamos sentir nenhum movimento de mágoa quando a gente chegar nesse nível, né? A gente vai estar certo de que quanto mais evoluído o ser, menos emoção se sente. A gente não pode confundir sentimento com emoção. O sentimento é algo do espírito. Ele não se ofende com mágoa. A individualidade não. Quem se ofende com mágoa e fica magoado é a emoção, que é o espírito com letra minúscula. Enquanto que o sentimento é o espírito com letra maiúscula, isso é a nossa individualidade, a emoção é o sentimento, é o espírito com letra minúscula, que acaba sentindo isso, né? O nosso corpo animal, o nosso corpo assim, vibracional, né, da personalidade, do amor próprio aqui no sentido do orgulho, tá? Porque o auto-amor, ele é fundamental, né? E eu me amo quando eu começo a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o amor do eu verdadeiro. Agora, o auto-amor, o amor próprio que as pessoas falam, eu tenho meu amor próprio, eu tenho meu orgulho. Então, isso também é um processo emocional que a gente precisa
ir trabalhando. A ideia de buscar a honra a todo custo, o pessoal, eu vou lavar a minha honra com sangue, essas coisas todas, né? Ainda no processo, até hoje ainda acontece, né? Buscar títulos, né, honoráveis, tudo isso são processos emocionais que nós devemos superar totalmente. Enquanto então experimentamos qualquer movimento íntimo nesse sentido, é porque ainda nós estamos no plano da personalidade, não estamos prontos ainda para encontrarmos a nossa individualidade. O que a história então, nesse trecho do Evangelho, Jesus traça claramente o caminho que vai nos levar a essa perfeição, né? Amar os inimigos, mas é amar realmente e não de boca para fora. Fazer o bem a eles, beneficiando-lhes de fato com preces, quando não for possível do recurso, pelo menos com preces sinceras. Abençoar os que nos amaldiçoam do fundo do coração, recebendo que nos ajudam, reconhecendo, que eles nos ajudam no nosso processo evolutivo, que nem eu disse, né? Porque quando eles nos causam sofrimento, é porque ontem nós fizemos alguém sofrer. Esse sofrimento, então, essa dor, vamos dizer assim, é um ressarcimento dos nossos erros do ontem. Orar pelos que nos difamam, pedindo ao Pai que Ele lhes proporcione felicidade, em quantidade e intensidade maiores do que a que nos foram doadas pessoalmente a nós mesmos. Seja feliz, porque de repente perdoar não é voltar à situação como era antes, não. Mas é libertar-se, né? Porque quem não perdoa fica preso àquela situação, aos erros, né? Emprestar de modo generoso, mesmo sabendo que não receberemos o ressarcimento. Isso também é uma coisa muito difícil. Aqui no plano da matéria, a gente tem muita dificuldade. Fala, não, eu recebi um calote, coisa parecida, eu emprestei, fulano me devolveu. Quando a pessoa já está mais equilibrada, ela vai falar o seguinte, então que ele faça bom proveito com aquilo, mas não guardar a mágoa no coração, senão não adianta nada, né? Outra coisa é cumprimentar, saudar a todos, porque a gente fala assim, eu só vou saudar aquelas pessoas que eu conheço, aquelas pessoas que me amam, né? Mas saudar a todos, cumprimentar as pessoas, né? Não é saindo da bom dia, boa noite para todo mundo, não é isso não. Porque lá era visível, né? As pessoas não lá na época do Cristo, se a pessoa fosse pagã, ela não era nem cumprimentada. No livro, acho que é Paulo Estevão, tem uma passagem muito interessante sobre isso, né? O pai do Estevão, né? Ele cumprimentava os soldados não davam a mínima, os soldados romanos. É bonita a história, né? Então, isso, por exemplo, por uma questão de respeito, ele cumprimentava os soldados, e os soldados romanos não estavam nem aí, porque estavam ali para outro propósito, né? Então, saudar a todos com respeito e humildade, mesmo que não receba a mesma resposta. Só assim, então, diz o Evangelho de Lucas, que seremos chamados filhos do Altíssimo. Isto é, nos assemelharemos ao Pai pela bondade e pela misericórdia. A conclusão, então, é bem tranquila, né? Sede misericordiosos como o Pai. Explica isso. Sede perfeitos como o Pai, de fato, a perfeição do Pai que podemos imitar reside apenas nas suas qualidades, que estão no nosso alcance, que significa amor, misericórdia e também a humildade. Esse por isso que eu disse que talvez seja o resumo da grande alteração que Jesus veio fazer na lei. É um processo bastante interessante. Esse processo do amor, misericórdia e amizade que eu disse, nós podemos vivê-las com perfeição quando soubermos renunciar à nossa personalidade, isto é,
quando nós conseguirmos trabalhar todas as nossas emoções para que elas não nos atrapalhem tanto, né? Negar, então, o nosso eu pequeno e viver de modo grandioso, né, a nossa individualidade, no espírito com letra maiúscula. Esse espírito com letra maiúscula é que vai ser unificado à centelha divina, que é o nosso eu real e profundo. É um estudo bastante interessante para essa reflexão, né, do momento. Foi isso que eu preparei então, né? Na semana que vem a gente continua com mais um tema, e que a paz esteja sempre em nossos corações. Obrigado, gente.